Começando mais um Talk Show. Talk Show, nova temporada, chegando com novidades. E a gente está indo pro rádio, tá ok? Fica ligado nas redes sociais do Talk Show. Mas a notícia de hoje é a seguinte. O camarada vestido de unicórnio tentou roubar uma loja de conveniências nos Estados Unidos. E com o pé de cabra. E pra mim, o unicórnio tinha pé de cavalo aí. É uma brincadeirinha só aí, ó. O unicórnio fugiu num carro que foi encontrado batido em outro local. Isso é óbvio, porque pelo que eu sei, o unicórnio não sabe dirigir, pô. A brincadeira é essa dia aí. Começou o Talk Show. É rapidinho. É assim. Começou. Olha aqui. Eu continuo essa semana com o Caio Coppola, conhecido como o Kaká Fake. Ô Caio, eu não sei de onde eu vim. Então o editor que se foda pra colocar a continuação da entrevista. Tá ótimo. Vamos penalizar o editor. Vamos para a reforma da Previdência. Opa! Esse é um tema que o pessoal aí, o PT já se colocou, falou, somos contra e pau no cu. Ah, sim. Bom, isso daí faz parte da arquibancada vermelha, né, da turma do quanto pior, melhor, que torce não só contra o governo, mas contra o Brasil. É canalha! Eu não tenho dúvida. Quem votar contra a reforma da Previdência é traidor da pátria. Ponto final. É lógico, pô. Não tem outra explicação. Vai tirar dinheiro da onde? Exatamente. E assim, é de um populismo descarado, porque se... O que eles estão falando aí? Ué, a narrativa é que não existe déficit da Previdência, o que é uma grande mentira. Que se as grandes devedoras, as grandes empresas devedoras quitassem os seus débitos, o problema se resolveria, que é outra grande mentira. Né? E aí tem vários tipos de fake news, né? Tem vários sindicatos federais, das elites do funcionalismo público, essas sim que vão ser as grandes prejudicadas com essa reforma, que tem usinas de produção de memes, de fake news, para ir desconstruindo o projeto. E é o seguinte, o ministro Paulo Guedes, né, o seu... Meu posto Ipiranga. O seu posto Ipiranga, exatamente. Ele mesmo disse... O Estado brasileiro ele se transformou numa gigantesca engrenagem perversa de transferência de renda. Só que a transferência de renda não é inversa de baixo para cima. Do Robin Hood. Exatamente, tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E aquela dona lá não tem a cara de pau para falar que vai tirar do pobre aí, pô. Isso é um grande absurdo. Ou não leu, que eu duvido. Bom, eu acredito que não tenha lido mesmo. A grande canela, não leu nada, pô. Você acha que aquela porra vai ler? Vai ler nada. Ela fez assim, não quero. Foda-se. É canalice, pô. Eu concordo. E sabe o que é mais triste? É perceber lideranças políticas, como é o caso do presidente da Câmara, pegando o Brasil como refém, certo? Para usar a reforma da Previdência como instrumento de barganha política e criar um embate com o Executivo em busca do que eles chamam de articulação política, que é o novo nome para cargos no governo, estatais, toma lá da cá. Aqui não vou permitir isso aí, viu, Nhonho? O Nhonho aí, ó, tá com essa gracinha. O pessoal tem que parar, ver se você concorda comigo. Isso aí virou guerrinha mais do que do toma lá da cá, é de ego, pô. É isso aí. Não vai? Quer ver quem manda mais aqui nessa porra? Ô, Nhonho! Porra, isso aí serve de exemplo pra quem votou nesse aí, pô. E a maior tristeza, presidente... Eu tô bravo. E a maior tristeza, presidente, é ver a mídia como quarto poder, o grande fiscalizador da República, de joelhos para a velha política, aceitando essa terminologia de articulação como se fosse um mal necessário, praticamente aí replicando Maquiavel, falando que os fins justificam os meios. Não é assim que funciona. O recado das urnas foi muito claro, não é mais para o legislativo ser sócio do poder executivo. Né? Porque em última análise a gente fala de distribuição de cargos no governo e nas estatais, no toma lá da cá, mas isso descambou para o mensalão, que é a compra ativa, né? Exatamente, é a compra ativa de apoio parlamentar. E quando você vota no seu candidato pro parlamento, no seu congressista, não tem voto útil, você vota no seu cara preferido, né? E você não vota no cara para ele vender a opinião dele, você vota nele para ele ter coerência nas ideias dele, não para ele ficar navegando aí ao sabor da circunstância e da conveniência. Então é um grande absurdo. Eu acho que o governo está certo em encampar essa batalha.
E os parlamentares têm que ter vergonha na cara mesmo que tinha que ser. E responsabilidade, né, para perceber que o Brasil não é o playground deles. E o que você acha que vai dar disso aí? Você acha que vão conseguir articular da maneira que for para aprovar essa nova reforma aí? Então, eu acho que é tudo um grande blefe, porque na hora do vamos ver, o que acontece? Se não é aprovada a reforma da Previdência, o Estado brasileiro vai colapsar, certo? E vai faltar dinheiro, inclusive, para as emendas parlamentares, que é outra excrescência da nossa legislação. Porque o Poder Legislativo, ele deveria atuar como um freio e contrapeso do Poder Executivo, que é no sistema presidencialista é o mais forte. Então, a partir do momento que você coloca o Legislativo como sócio do Executivo, como dependente disso, né, a coisa já começa a degringolar. E eles vão ficar preocupados, porque isso afeta eles também. Se o país for mal, isso pega mal para todo mundo. E no fundo eles sabem que vai dar mal, vai dar ruim, pô. Vai dar ruim. Eu acho assim, impossível. Agora, é muito importante que a mídia se mobilize nesse sentido. O único grande canal de mídia que já se colocou ativamente a favor da reforma da Previdência, encampando, fazendo publicidade a esse respeito, é a Jovem Pan, que é a rádio que eu tenho muito orgulho de participar. Agora, onde que está a Rede Globo? Você não tem, por exemplo, aquele negócio agro é pop, agro é tech, não tem essa campanha? Tem essa campanha lá. Ué, custa gastar uns minutinhos da programação para explicar a reforma da Previdência para as pessoas? Que é muito simples, pô. Pô, pelo amor de Deus, especialmente para a população mais pobre, que a Rede Globo consegue atingir com a sua capilaridade, que é o seguinte: todo mundo que ganha até R$ 1.750 vai pagar uma alíquota real menor, sai de 8% para 7,5%. Tem uma série de benefícios nessa reforma para a população mais pobre. A única coisa é que ela readequa tempo de contribuição e idade mínima à realidade demográfica e social que a gente vive hoje em dia. O pessoal está vivendo mais, pô. Exatamente. O que você achou aí de eu ter dito aí que podia dar uma tiradinha de 62 para 60? Achei ruim. Pô, eu também achei, pô. Mas é que achei ruim. É que, e vou te falar outra... minha esposa ficou lá, pô, diminuir, pô. E vou te falar uma outra coisa que eu achei muito ruim, foi a diferença de idade entre homens e mulheres. Sabe, a sociedade do século XXI, ela tem como uma das suas bandeiras, e bandeiras justas, a igualdade de gênero. Né? E no caso de cálculo atuarial, os cálculos previdenciários, a gente considera expectativa de vida, né, e tempo de contribuição. No caso das mulheres, as mulheres vivem em média mais do que os homens. Que é a sobrevida, né? Mais do que a expectativa de vida, é a sobrevida. Matou a pau, presidente. Tá entendendo bem do assunto, hein? Tem que estar, né? Tá sabendo, Gosto, alguma coisa? Só sabe de churros, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Já falamos do Legislativo e o Supremo, hein? Nossa, e o Supremo, hein? Isso. Eu até chegar para você e pedir umas dicasinhas para você que eu faço com a porra do Supremo aí. Tá tentado a pôr um cabo e um soldado, né? Isso que eu... tá ouvindo muito o Eduardo, né? O soldado e o cara... Ouço um pouquinho o Eduardo, ouço um pouquinho a Tami, quer dizer, o Carlinhos. Né? Eles não entenderam aí, porque não sai do Burger King. Mas fala pra mim, o que eu faço com o Supremo aí, pô? Olha, o pior é que qualquer coisa relacionada ao Supremo Tribunal Federal vai demorar. Por quê? Pra gente mexer no Supremo, a gente precisa encarar a reforma política, ou pelo menos da estruturação do Estado brasileiro. Para mim, o grande teórico desse assunto da reforma política é o professor Modesto Carvalhosa, inimigo número 1 da corrupção no Brasil, que tem uma obra que deve ser lida por todo mundo que tem interesse nessa área, que se chama Da Cleptocracia para a Democracia. E ele aponta os vícios do Supremo. Quais são os principais? Primeiro, vitaliciedade no cargo. Depois, a falta de provas, de exame de provas e títulos. Ou seja, entra qualquer um que for indicado pelo presidente e sabatinado pelo Senado, que na verdade é um negócio para inglês ver. Todo mundo, no que sabatina é essa, que todos são aprovados sempre. Então aí você tem um caso bizarro, né, de ministro que era advogado de partido político, muito jovem, nenhuma obra jurídica relevante publicada, não conseguiu sequer ingressar na magistratura, tentou 2 vezes e falhou. Então, obviamente, não tem notável saber jurídico. E por ter sido advogado de um partido político... Estou falando do Toffoli, viu, Gordo? Então, você tem casos como esse,
que mostram o perigo de você dar tanto poder assim na nomeação e dela estar descolada de critérios objetivos de notável saber jurídico e ilibada reputação. Então, o que o professor defende? O fim da vitaliciedade, então um mandato de 10 anos para o Supremo Tribunal Federal, esse exame de provas. E também facilitar um pouco, que eu acho que é o caso, os trâmites relacionados a impeachment. Quando você tem uma situação como a do meu antigo professor Ricardo Lewandowski, que se acha no direito de dar voz de prisão para um cidadão brasileiro só porque ele o criticou, a gente está numa situação gravíssima, né? A outra coisa que o professor fala é fazer o Supremo retornar para suas atribuições precípuas, originais, que é como guarda da Constituição, que vai ser confirmar ou arguir a constitucionalidade das leis. Né? E não querer legislar como eles querem fazer. Exatamente. Para pegar um caso como o aborto. Pelo Datafolha do ano passado, só 14% da nossa população defende a flexibilização das leis do aborto para que haja o aborto por conveniência, ou seja, por livre e espontânea vontade da mulher, em qualquer situação. Só 14% das pessoas defendem isso, segundo o Datafolha. Como que ele ousa falar que aborto até a 12ª semana descriminalizar, não é crime? Atropelando o processo legislativo. Porque assim, por bem e por mal, quem representa a vontade popular para fazer as leis são os representantes eleitos do Congresso, os deputados e senadores. E aí ele quer passar por cima disso e legislar. E por que você acha que vem acontecendo isso? Querer ser famosinho? Não, é o poder mesmo? Não, é o poder. Toda a estrutura ela é feita, ela foi pensada de tal forma que permite a esses 11 ministros se sentirem super-heróis. Que, aliás, é o contrário do que um conservador prega, né? A gente sempre vê o poder com um certo ceticismo e nas frases de uma conservadora, que é a Margaret Thatcher, né? Ela diz, a democracia ela não garante que os melhores cheguem lá, mas que os piores não fiquem lá para sempre. E no caso do Supremo, você tem essa vitaliciedade estendendo a permanência dos caras até os 75 anos. Então, você tem mas cara também não chega nunca, pô. E não chega nunca. Você vê lá o Lewandowski mesmo, já está fazendo hora extra. Pois é. Não só lá no Supremo. E olha o nível de aparelhamento, né? Você pode ter uma linha ideológica, como foi o lulopetismo, que é responsável por 8 indicações entre 11. Então você blinda o establishment. É óbvio que não vai passar o impeachment de um ministro do STF, afinal de contas são eles que seguram nas gavetas do Supremo os processos dos senadores e deputados. E como que faz? Tá tudo amarrado. E como tira essas porra de lá? Tem que reformar. Só que a reforma política vai vir depois da reforma da Previdência, da reforma tributária, da reforma penal. E olhe lá, e geralmente quando chega no final do mandato, o cacife político do executivo já está desgastado, porque o tempo, ele corrói o prestígio político, né? É que nem namoro, né? Você começa apaixonado, depois vira alguma outra coisa. Então, quanto tempo a gente falou sobre o Supremo? 7 minutos? Um cabo e um soldado, então. Antes de ir para o nosso quadro principal, eu vou passar umas fotos aqui para você. Umas fotos, tá. Eu queria que você comentasse sobre essas pessoas aqui, tá ok? Uhum. Vamos lá, põe a primeira aí. O Karnal. Professor Karnal. Parece uma rola. Se faz um risquinho aqui, é uma rola. É o doutor Rola. Ele usa dentadura, não? Tem uns dentão, parece que usa dentadura também. Ele é uma figura interessante, né? Pinta de verde, parece o Máscara. O que você acha do Karnal? Na verdade, a minha crítica ao professor Karnal é em relação à forma como ele enxerga a corrupção na sociedade. Ele enxerga a corrupção como uma coisa sistêmica e ele vê na política apenas o reflexo da sociedade. E eu vejo o exato oposto. Para mim, a política brasileira reflete o que existe de pior na sociedade. Não reflete o verdadeiro DNA da sociedade que a gente já falou aqui, que ela é honesta e trabalhadora. O que pega para o Karnal é que ele traça um equivalente moral entre quem para em fila dupla e o petrolão. E existe uma gradação, né, nas contravenções. Então, assim, eu ainda usar a conta de Netflix da minha ex-namorada não me coloca no mesmo patamar da Dilma Rousseff.
Você chama de passador de pano de... Da cleptocracia. Se tirar o nariz parece o Voldemort também. Vamos lá, próxima foto aí, produção. Vamos ver. Ele aí. Olha, nosso o Green Goals aí, qual que é? Sabe o que é mais engraçado? Você estava no Pânico, nos bastidores. Tava assistindo lá. Como não está gravado, não tem como a gente provar, mas você estava vendo quando eu fui conversar com ele no final, que ele vira para mim e fala assim, olha, Caio, com aquele sotaque que o Emílio sabe imitar, né? Olha, Caio, muitas pessoas no PSOL concordam com a sua análise e o Jean Willis é realmente um insuportável. Pena que não conseguimos gravar esse trecho aí. Não, mas tudo bem, fica como um anedotário do Pânico. Fica aí, passa para a próxima. Mas só uma outra observação sobre o Glenn. A gente tem que reconhecer uma coisa. O que fez ele ganhar o prêmio Pulitzer, que foi a matéria sobre o Snowden, mostra que é um cara muito corajoso. Vai a fundo aí na notícia. Nesse sentido, eu admiro muito ele, porque falta gente de coragem no mundo. Uma pena que ele use toda a inteligência dele para advogar uma ideia que se provou no século XX um desastre completo. O Kiko. Tira o Kiko aí, põe o próximo aí. Olha o professor Olavo aí. Professor Olavo de Carvalho, né? Para mim, o professor é o grande provocador. E eu sou, como a gente já falou aqui do Jordan Peterson, eu sou muito favorável à efervescência intelectual. Eu confesso para você que eu li um livro só dele, que é o mínimo, do Olavo? O mínimo que eu preciso saber para não ser um idiota. Grosso pra caramba, hein? Leu bem. Li. E uma vez, até foi um familiar meu, falou assim, poxa, mas você não acha a visão dele muito radical e tal, essas coisas? E a gente estava com um exemplar do livro à nossa frente. Falei, bom, vamos ver. E aí eu fiquei folheando o livro e falava para. E aí quando ele falava para, eu li um trecho do livro. E a gente fez isso 5 vezes. E ele concordava com tudo que o professor tinha escrito. Lógico que com o tempo mudou um pouquinho o perfil de atuação dele. Uma coisa é o Olavo autor, articulista e tal. Outra coisa é a linguagem que ele usa, que aí é muito mais controversa nos vídeos de YouTube. Agora, eu não acho que se justifique essa grande campanha de difamação em relação a ele, porque esse é um dos caras que são os provocadores, isso é essencial. A gente passou décadas nesse país com uma narrativa em uníssono, e olha onde isso levou a gente, a maior crise moral, ética e financeira da história da República. Você acha que eu estou bem assessorado, ouvindo o professor aí, não? Ele garante que não é teu assessor, presidente. Não, mas a gente dá uma folhada aí, vê às vezes manda um zap aí. É o seguinte. Deu uma caneladinha aí, eu fico de olho. Talvez a grande aplicação prática da filosofia do Olavo de Carvalho seja o conhecimento acumulado que ele tem de marxismo e de gramscismo e de como isso é pernicioso para a sociedade. Ele consegue observar onde está enraizado isso aí, né? Exatamente. Então, tem muitas propostas dele, ele sempre foca, pensando do ponto de vista marxista, no que é a superestrutura. Portanto, a comunicação, a crença, a mídia, a linguagem, a cultura. Então, é um cara que está focado naquilo que sustenta o poder, né? Então, eu vejo com muita atenção tudo que ele fala e procuro não cair naqueles preconceitos baratos de você agredir o homem e não as suas ideias. Põe o próximo aí. Olha lá. É a Márcia Márcia Tiburi. Essa sim é uma filósofa petista que está alinhada com o que o Roberto Campos falavam dos intelectuais do PT, né? Que eles não pensam, né? Porque é incrível. A gente falou de vitimização. Vazou também, né? Vazou. Mas ali foi absurdo, né? O marido dela ia fazer um doutorado, aliás, tirou uma licença remunerada, pelo que eu fui informado, de 2 anos para estudar em Paris, e aí, convenientemente, ela se autoexila em Paris. Faz favor, né, dona? Mas enfim, ninguém caiu mais. E talvez essa tenha sido a minha contribuição para a narrativa, porque quando eu consegui sinalizar tudo o que ia acontecer no caso Jean Willis, o fato se repetiu aí. O fato se repete, todo mundo já fica infinitamente mais atento, a atenção da mídia já é menor, e eu acho que até a mídia progressista internacional vai começar a perceber que o nível de picaretagem no esquerdismo brasileiro é sem precedentes e vai parar de dar trela para eles. Por que o pessoal gosta de se autoexilar? É só para ganhar mídia? Você ganha status, né? Mesmo no período do regime militar, tinham pessoas que se autoexilavam, né? Elas não conseguiam ser subversivas o suficiente, ou não tinham coragem para isso, e aí saíam, falavam, onde ele está? Pô, o cara se exilou.
né? Era status ser perseguido. É a famosa vitimização levada para o campo político. É o que aconteceu aqui em São Paulo, com o vereador aí, o Fernando Holliday, que tomou uns tiros lá na janela. Sim. E o cara não saiu fora, pô. Imagina. Não só, o cara tá lá. Não só não saiu fora, como subiu o tom e continua o bom combate. Aliás, é impressionante a diferença de postura da mídia. Teve, quando saiu a perícia que comprovou que de fato o tiro foi um tiro, a Folha de São Paulo não noticiou na sua versão impressa. É canalha, isso é canalice, pô. Né, gordo? Tá acordado ainda? Traz uma coxinha pro gordo aqui. Põe outra foto aí, vamos ver. Ó, o Poço de Ipiranga. Paulo Guedes. O que você tá achando do Paulinho aí? Muito positivo. Bom, eu tenho pouquíssimas críticas à reforma da Previdência. A gente já falou de uma delas, que é a questão de paridade de gênero. Mas a gente também sabe que a ideia dele é que fosse igual. Tem um discurso que vale a pena aí o seu público assistir, que é o discurso de posse do Paulo Guedes. E ele tem uma frase maravilhosa, deixa eu ver se eu lembro, que eu acho que define bem o estado das coisas nas últimas décadas. Ele disse o seguinte: piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. São dos melhores diagnósticos que eu já ouvi sobre o estado das coisas no Brasil. Então, esse é um super-ministro, tem minha admiração. Parece o Grinch também, não parece? Agora vamos para o último quadro nosso aqui. Certo. Que... tem mais um? Mais um aí, ó. O Fefito. Fefito. Eu só tenho a agradecer o Fefito, né? Porque se não fosse as burrices que ele fala, você não sobressaía com a inteligência. Não por isso. É porque ele me tornou uma versão melhor de mim mesmo. É mesmo? Né? Sim, porque é o exercício do diálogo, da paciência, da compreensão. Mas é verdade. É verdade. Mas você é muito paciente, eu acho. Foi uma coisa construída, né? É importante lembrar que a gente é filmado o tempo todo. Né? É verdade. Então você tem consciência que você está aí sob escrutínio popular. E isso colabora também com a paciência. Você falou escrutínio, o pessoal não entendeu nada disso aí. Você está sempre aos olhos do público. Né? Pois não. Agora sim, vamos para o nosso último quadro. Todo mundo já conhece, é o Metralhando Haters! Vamos dar uma olhada na tweetada da galera. Vamos ver. Mano, esse Caio Coppola da Jovem Pan é babaca, hein? Puta que pariu. Isso daí é um caso, não é nem ad hominem, né? Que você usa um elemento da biografia do cara para deslegitimar a ideia dele. Isso daí é o que se chama de ad personam. Você já vai direto na ofensa pessoal, na injúria. Isso aí não acrescenta absolutamente nada. Mas se ajudar essa pessoa a desopilar as frustrações dela, a deixar o dia dela mais leve por descarregar a raiva, o ressentimento, a culpa, o ódio, tá bom. Você só deixou ele com mais raiva, porque você falou aí palavras que ele não vai entender. Jamais. Põe outro aí. Vamos ver. Caio Coppola defendendo Bestia Rudolph. KKKKK. Não é privilégio, é família estruturada. Mano, Caio Coppola, você é uma vergonha pra quem estuda. Pau no seu cu. Mandou beijos ainda. E esse é um terraplanista convicto, olha só. O que dizer de um cara que é terraplanista convicto? Pode responder à altura. Eu espero que o Ranieri, né, que é o nome dele, tenha sido irônico no nome do perfil dele. Bom, o primeiro grande erro aqui, que é o mais importante, é que ele colocou um @Caio Coppola e eu não tenho Twitter, hein? É tudo fake, claro, exatamente. Twitter e Instagram é tudo fake. Facebook você tá lá? No pessoal e tem uma página pública chamada Caio Coppola. Isso aí tá valendo, fanpage tá valendo. Agora, e canal do YouTube. E Instagram? Não. Bom, vamos lá. Aqui, né, defendendo a Betina, né? Ora, é evidente. Ali o que eu percebi foi uma apropriação política de uma situação em que as críticas em relação à forma de marketing da empresa dela, da Empíricos, elas são pertinentes. Eu acho importante discutir o sensacionalismo e tal. Agora, a Empíricos já faz isso? Só falar. Fiquei sabendo que você deu uma investida junto aí, não? Até no... Não é verdade. Vamos ver o WhatsApp. Na própria... Te mostro o meu WhatsApp, presidente. Você vai ver que
Ó, presidente, as minhas... Não. É brincadeira sadia. As minhas conversas com a Betina são republicanas, viu, pois senhor presidente? Você só queria pôr Milão, vai ficar com 1 milhão aí. Eu com certeza morro de inveja da evolução patrimonial dela. Agora, o importante nesse caso é o seguinte, ela começou a ser atacada para muito além das questões da Empírico. Eu também achei pesado. Até porque a Empírico já faz esse tipo de publicidade há anos. Então, a variável nesse caso era a figura da menina. Então, ela foi, vamos dizer assim, eleita como a musa do privilégio. E apesar, lógico, é óbvio que você não sai de um patrimônio de R$ 1.500 para 1 milhão só com esse único investimento. Vai colocando no mesmo caminho. Só que a loucura toda da coisa, imagina, aquilo era uma propaganda, né? Assim como uma propaganda de shampoo não te deixa com o cabelo daquele jeito, ou como o Red Bull, que também não te dá asa, não pode ser interpretado literalmente. Só que tem um agravante nesse caso, que é o seguinte, era uma publicidade para uma newsletter gratuita. Então não é também que ela estava sequestrando o dinheiro de incautos e tal, não era esse o negócio. Ela ia explicar como que ela saiu do patrimônio de 1.500 para 1 milhão, isso é uma coisa verdadeira, só que aí incorporando salário, bônus, enfim, uma série de coisas. Então eu achei que a grita foi muito exagerada e, pô, eu acho impossível, depois do linchamento que eu sofri nas redes sociais, na esgotosfera e tal, eu acho impossível não sentir empatia quando eu vejo uma menina de 22 anos que de fato fez algo extraordinário, porque o ganho de capital dela é uma coisa extraordinária, e a menina ser colocada aí como uma charlatã, uma aproveitadora e tal, que definitivamente não é o caso. E a gente tem que cuidar, sabe, presidente, das pessoas que são especiais, que são corajosas, que dão a cara a tapa. Não importa que ela tenha partido que ela tenha iniciado a carreira dela de um ponto de partida privilegiado. O fato é que essa é uma menina que, pô, mudou de cidade, foi atrás, é viradora, é fazedora, é batedora de meta. Então, nesse sentido, ela é um grande exemplo. Gostosa, com todo o respeito, tá ok? Enfim, e é uma pessoa que também sofreu com tudo isso, né? Sabe, a mãe dela, quando ela foi ser entrevistada no Morning Show, ela estava acompanhando o tempo todo. Então aí você vê também o aspecto humano, né? É verdade. E as pessoas veem as coisas de uma forma muito binária, né? Enfim. É isso aí. Mais um, para finalizar. Parabéns pela postura ao debater cordialmente com esse Caio Coppola, que é um grande, dissimulado, metido e ponderado. Você vê, de novo, não existe nenhuma refutação a nenhuma ideia. Você está parabenizando o Greenwald lá, o Kiko. Mas na verdade, ele não foi cordial. Eu deixei ele falar por vários minutos e quando eu ia responder, ele ficava me interrompendo. Só que como a dinâmica do pânico é diferente, no pânico, se você silencia, é como se você tivesse capitulado, como se você tivesse se rendido. Você não pode. Você tem que manter a linha. E isso é muito importante. O contexto, muitas vezes, determina a percepção das pessoas sobre nós. E aqui fica até o convite aí para o público para aguçar o senso crítico e se ater ao que está sendo falado mais ao conteúdo do que à forma, né? Pois não, esse foi o Metralhando Haters! Eu só tenho a agradecer, Caio, muito obrigado. Foi uma honra, viu? Foi uma honra para mim também ter você aqui. Tá no Morning Show todos os dias. Isso. Ok? Mais algum recado onde que o pessoal te encontra mais aí? Olha, eu queria sugerir para vocês se inscreverem no meu canal no YouTube, é Caio Coppola, com 2 P's e 2 L's. Em breve haverá atualizações no canal, já tem gente pedindo há muito tempo. As questões da rádio ocuparam bastante tempo, mas eu acho que agora eu vou começar a me dedicar um pouquinho mais a esse público na internet. Pois não. E você, meu amigo, que está aí, você está assistindo, veio pelo intermédio do Caio, não se inscreveu? Se inscreve no canal, pô, dá trabalho para fazer essa porra aqui, tá ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente volta semana que vem com o Talk Show! É isso aí, agora vai ficar passando aqui as coisinhas lá. Pessoal, os créditos. Depois você me ensina aí a tal da narrativa aí, tá ok?